O ano é 1385. Você é um soldado português observando silenciosamente um exército de mais de 30 mil homens avançar em sua direção. Eram forças muito profissionais e bem equipadas, compostas por soldados castelhanos e franceses. Já o seu grupo era formado por apenas 6.600 homens. A desvantagem era imensa. Para muitos, esta batalha era considerada praticamente impossível. Porém, naquele dia não havia escolha. Era tudo ou nada, pois o que estava em jogo era a existência de uma civilização. Aquela decisiva batalha travada em um planalto colocou em risco a própria existência de Portugal, uma aliança que existe até os dias de hoje, o futuro das Américas e a vida de centenas de nobres influentes e milhares de guerreiros corajosos. Para compreendermos a Batalha de Aljubarrota, precisamos analisar os conflitos dinásticos e as influências econômicas, militares e diplomáticas que quase levaram o reino português ao seu fim. A Europa do século XIV enfrentava uma das crises mais profundas da Idade Média. A peste negra assolava o continente desde 1347, dizimando populações inteiras e gerando uma enorme escassez de mão de obra. Paralelamente, a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra espalhava instabilidade militar e diplomática por toda a região, forçando os reinos ibéricos a tomarem seus lados. Para agravar o cenário, a Igreja Católica sofreu uma fratura devastadora em 1378, com o Grande Cisma do Ocidente, dividindo a cristandade ao estabelecer um papa em Roma e outro em Avignon. Enquanto o reino de Castela apoiava o Papa de Avignon, alinhado aos franceses, o reino de Portugal acabou por apoiar o Papa de Roma, aproximando-se estrategicamente dos ingleses. Essa divisão religiosa aprofundou a rivalidade e o isolamento entre portugueses e castelhanos, criando uma barreira ideológica que aumentava as chances de um conflito armado. Internamente, Portugal carregava uma herança militar e financeira crucial, advinda do início daquele século, quando o Papa Clemente V extinguiu a Ordem dos Cavaleiros Templários em 1312, o rei Dom Dinis de Portugal agiu rapidamente para proteger os cavaleiros e os seus bens em solo português. Em 1319, ele fundou a Ordem de Cristo, que absorveu os herdeiros dos Templários, suas imensas riquezas e suas táticas militares avançadas de cruzada. Essa força militar e o tesouro acumulado seriam fundamentais para sustentar as defesas e a independência do reino nas décadas seguintes. A crise dinástica e o conflito familiar que culminaria na guerra começaram no governo de Dom Fernando I de Portugal. O monarca envolveu-se nas guerras fernandinas contra Castela, disputando o trono castelhano. Para selar a paz definitiva, em 1383 foi assinado o Tratado de Salvaterra de Magos. O acordo estabelecia o casamento da única herdeira legítima do trono português, a infanta Dona Beatriz, de apenas 10 anos, com o rei Dom João I de Castela. O tratado determinava que, caso Dom Fernando morresse sem filhos homens, a regência de Portugal ficaria com a rainha Dona Leonor Teles, até que um filho de Beatriz e do rei castelhano completasse de 14 anos e assumisse o trono português. Em outubro de 1383, Dom Fernando I faleceu. Dona Leonor Teles assumiu a regência, mas sua preferência pelos interesses de Castela e sua ligação com o nobre galego João Fernandes Andeiro provocaram uma revolta popular em Lisboa. Em dezembro de 1383, um grupo liderado por Dom João, mestre de Avis, e o meio-irmão falecido do rei, invadiu o Paço Real e assassinou o conde Andeiro, dando início à Revolução de 1383. Dona Leonor Teles fugiu de Lisboa e pediu auxílio militar ao rei de Castela. Diante do assassinato do seu aliado e vendo a oportunidade de reivindicar o trono português por direito de casamento, o rei Dom João I de Castela decidiu invadir Portugal em janeiro de 1384. Esta foi a primeira grande invasão castelhana. As tropas de Castela, apesar de encontrarem resistência, avançaram pelo território português, conseguindo cercar Lisboa por terra e por mar, a partir de maio de 1384. O cerco de Lisboa durou cerca de 4 meses e mergulhou a população na fome e no desespero. Mesmo cercada, Lisboa conseguiu receber ajuda por mar, e embarcações portuguesas romperam o bloqueio castelhano para levar suprimentos essenciais.
Além disso, a peste negra atingiu violentamente o acampamento castelhano, causando milhares de mortes entre os soldados inimigos. Enfraquecido pela peste e incapaz de romper as defesas portuguesas apoiadas por Nuno Álvares Pereira, o rei de Castela levantou o cerco em setembro de 1384 e retirou-se. Aproveitando a retirada dos invasores, os partidários do mestre de Aviz organizaram as cortes de Coimbra, no início de 1385. O jurista João das Regras apresentou argumentos jurídicos defendendo que o trono português estava vago, visto que Dona Beatriz havia violado os acordos ao permitir a interferência castelhana no reino, além de afirmar que o rei de Castela apoiava o Papa de Avignon durante o cisma do Ocidente. Assim, em 6 de abril de 1385, o mestre de Aviz foi aclamado pelas cortes como Dom João I, iniciando a dinastia de Aviz. Para consolidar sua posição e enfrentar a inevitável resposta castelhana, o novo rei buscou reforçar a tradicional aliança com a Inglaterra, obtendo apoio militar inglês, incluindo arqueiros experientes. Ao saber da aclamação do novo monarca português, o rei Dom João I de Castela recusou-se a aceitar a situação e declarou uma nova guerra contra Portugal. Se estiver gostando do vídeo e se sentir à vontade, deixe seu like e sua inscrição. Antes de continuarmos para a segunda invasão castelhana, primeiro temos que entender a importância dos nobres na Idade Média. Os nobres eram muito importantes em um exército, pois as melhores armaduras da Idade Média eram extremamente caras. Para ter uma noção, no final do século XIV, um conjunto de placas completo custava entre 20 e 50 libras esterlinas. Para compreender esse valor de forma prática, um trabalhador comum ou carpinteiro da época ganhava cerca de 2 a 5 libras por ano. Comprar uma armadura completa exigia, portanto, o equivalente a vários anos de salário de um artesão, ou o valor de uma pequena propriedade rural. Por esse motivo, apenas a alta nobreza, cavaleiros ricos ou burgueses abastados podiam equipar-se como homens de armas. Este grupo de elite diferencia drasticamente dos recrutas comuns. Enquanto os homens de armas eram guerreiros profissionais, altamente treinados e blindados contra a maioria dos golpes, os recrutas eram camponeses ou artesãos tirados de seus afazeres diários pela convocação do monarca. Essas informações serão muito importantes para a Batalha de Jubarrota. Mas agora voltando para a segunda invasão de Dom João I, aproveitando-se do fato do rei Dom João I de Portugal e seu condensável Nuno Álvares Pereira estarem empenhados no norte do país com o cerco de Guimarães, que era uma cidade rebelde que apoiava os castelhanos, um exército espanhol partiu da cidade de Rodrigo por volta de 14 de maio de 1385, com o objetivo de saquear a província da Beira. A coluna invasora avançava com o intuito de causar o maior dano possível, destruindo plantações, incendiando habitações e aprisionando civis. Esta força de assalto era composta por 400 cavaleiros pesados com armaduras completas, 200 jinetes, que eram cavalos ligeiros altamente móveis armados com dardos, e centenas de homens a pé e besteiros. A coluna avançou à cidade de Viseu, saqueando-a por completo e fazendo centenas de prisioneiros antes de a incendiar, acreditando que não encontrariam uma resistência organizada devido às divisões internas dos nobres locais. Diante desse cenário devastador, o monarca português agiu rapidamente ao enviar João Fernandes Pacheco para reconciliar os fidalgos de Beira. Sabendo que os invasores portugueses passariam por Trancoso no regresso a Castela, os portugueses, com um pouco mais de 300 cavaleiros e cerca de 1000 homens a pé sem experiência militar, posicionaram-se na planície de Trancoso, perto da ermida de São Marcos. Os portugueses organizaram a sua defesa com uma vanguarda a pé, 2 alas e uma retaguarda de peões. Os comandantes castelhanos, liderados por João Rodrigues de Castanheda, ofereceram devolver o saque e libertar os reféns em troca de passagem livre, mas os portugueses recusaram. Castanheda ordenou então que seus 400 cavaleiros desmontassem para combater a pé, mantendo os jinetes nos flancos. O combate durou cerca de 8 horas. Durante a batalha, os prisioneiros portugueses conseguiram libertar-se e atacaram os castelhanos pela retaguarda, causando a desorganização total do exército invasor. Grande parte da liderança militar castelhana morreu no confronto, enquanto as perdas portuguesas foram reduzidas. A vitória elevou o moral nacional e obrigou Dom João I de Castela a levantar o cerco de Elvas, dando a Dom João I 67 dias para preparar o confronto decisivo.
A ofensiva definitiva de Castela iniciou-se em 8 de julho de 1385, quando Dom João I cruzou novamente a fronteira por Almeida, à frente de um exército de aproximadamente 31 mil homens, avançando por Trancoso, Celórico da Beira, Coimbra, Soure e Leiria. Apesar do grande número de tropas, o exército castelhano apresentava fragilidades internas. O rei encontrava-se gravemente doente, sofrendo de malária e febres altas. Esta debilidade física do comandante supremo comprometeu a cadeia do comando e o moral dos combatentes, que marcharam sob o sol escaldante do verão centro-português. Diante da gravidade da invasão, o conselheiro de guerra português reuniu-se em Abrantes no dia 6 de agosto de 1385, após Dom João I ter convocado o condestável Nuno Álvares Pereira, que se encontrava no Alentejo a recrutar contingentes. A maioria dos conselheiros reais, temendo a desproporção numérica, sugeriu evitar uma batalha campal e propôs, em vez disso, realizar uma incursão militar na Andaluzia para forçar o recuo do exército inimigo. Nuno Álvares opôs-se firmemente a esta estratégia de diversão. O condestável argumentou que a queda de Lisboa significaria a perda irreversível de todo o reino, sustentando que a única opção viável era forçar uma batalha decisiva no caminho do invasor. Ele salientou que a ajuda dos arqueiros ingleses seria um elemento determinante. Devido à ausência de consenso entre os conselheiros, Nuno Álvares Pereira tomou uma atitude de extrema audácia, abandonando Abrantes no dia 7 de agosto com os seus 2.000 homens, determinado a enfrentar os castelhanos de forma independente. Compreendendo o acerto da visão estratégica de seu condestável, o rei Dom João I decidiu apoiá-lo, reunindo os dois contingentes portugueses em Tomar, no dia 8 de agosto de 1385. A partir de Tomar, as hostes unidas progrediram rapidamente por Ourém e Porto de Mós, interceptando a estrada de Leiria e a Alcoçamba no dia 12 de agosto de 1385. Para compreendermos o desfecho de Aljubarrota, exige uma análise geográfica minuciosa do terreno, fundamentada nas investigações acadêmicas de José Antônio Rodrigues do Carmo, que demonstram como a morfologia do solo foi manipulada para atuar como um multiplicador de forças a favor do exército português. No dia 13 de agosto, Nuno Álvares inspecionou pessoalmente o território ao sul da Ribeira da Calvária para estabelecer a interceptação da coluna castelhana. Inicialmente, o exército português adotou uma posição defensiva que bloqueava diretamente a estrada principal de Leiria. Ao aproximar-se, a vanguarda castelhana percebeu que um ataque frontal os obrigaria a atravessar a ribeira sob o fogo dos defensores. Aconselhados pelo cavaleiro francês Jean de Ries, Dom João I de Castela decidiu contornar a posição portuguesa pelo flanco oeste, realizando uma marcha circular para abordar o Planalto pelo sul e evitar o obstáculo hidrográfico direto. Percebendo esta movimentação de flanco, o comando português executou uma rápida e coordenada rotação de suas forças ao fim da tarde de 14 de agosto. Estabelecendo uma segunda posição defensiva no campo de São Jorge, na freguesia da Calvária de Cima, concelho do Porto de Mós, os portugueses aproveitaram um planalto com características muito favoráveis à defesa. O local era um corredor estreito de terra cercado por dois vales profundos e de encostas íngremes formados pelos ribeiros do Vale de Madeiros e do Vale da Mata. Os declives destes vales variavam entre 12% a 25%, atingindo em alguns pontos inclinações extremas de 45% em áreas críticas. Essa barreira topográfica natural impediu fisicamente que as volumosas alas do exército castelhano flanqueassem ou envolvessem as forças portuguesas. Para combater, o exército invasor foi forçado a afunilar-se num espaço frontal extremamente reduzido, neutralizando a sua superioridade numérica e gerando um adensamento caótico de homens e cavalos no Planalto. As condições climáticas também foram cruciais. Os soldados portugueses permaneceram descansados na sua posição defensiva, enquanto as tropas castelhanas realizaram uma marcha forçada sob o calor de meados de agosto, chegando ao local de combate desorganizadas e exaustas. A cronologia do dia 14 de agosto revela uma prolongada espera que influenciou diretamente o desgaste psicológico e físico das tropas. O exército português chegou ao Planalto de São Jorge nas primeiras horas da manhã, estabelecendo-se firmemente no terreno, iniciando de imediato os trabalhos de fortificação.
Os soldados portugueses executaram um extraordinário trabalho de engenharia militar de campanha em menos de 3 horas. Foram escavadas mais de 1000 armadilhas individuais, conhecidas como covas de lobo, consistindo em fossos profundos e estreitos dissimulados sobre uma cobertura de galhos e folhagem densa. Os soldados também adicionaram abatizes, que eram barreiras físicas formadas por troncos de árvores, derrubadas com os ramos pontiagudos voltados para o exterior, posicionados estrategicamente para estreitar a frente utilizável e guiar o fluxo do ataque inimigo para a zona central de matança. Enquanto os portugueses aguardavam em silêncio, a imensa coluna castelhana que se estendia por quilômetros avançava lentamente, devido à sua própria magnitude e ao peso de suas carroças de suprimentos. Os soldados portugueses viram-se obrigados a esperar durante várias horas sob o sol castigante do meio-dia, observando a aproximação lenta e a subsequente manobra de flanqueamento que os castelhanos executaram ao contornar o morro pelo oeste. Esta marcha forçada de contorno estendeu-se por toda a tarde, sob uma atmosfera sufocante de poeira e calor intenso. Os castelhanos iam chegando amontoados, exaustos e desorganizados, precisando de muitas horas para concentrar uma fração mínima de suas forças antes de iniciar o assalto. O rei Dom João de Castela, debilitado pela febre, hesitou longamente antes de autorizar o ataque, ciente de que as suas tropas estavam desgastadas, mas foi pressionado pela impaciência dos cavaleiros franceses e pela proximidade do anoitecer. O confronto propriamente dito só teve início por volta das 18 horas, o que significa que o exército português aguardou disciplinadamente em posição por quase um dia inteiro, enquanto os invasores foram lançados ao combate imediatamente após uma jornada exaustiva de marcha. A disparidade de forças no campo de São Jorge era marcante. O exército português e os seus aliados somavam cerca de 6.600 homens. Esta força estava estruturada em apenas 4.000 peões de infantaria e 1.600 homens de armas, que correspondiam a cavaleiros pesados combatendo desmontados, 800 besteiros portugueses e 200 arqueiros ingleses armados com um arco longo. A disposição tática baseou-se na inovadora formação defensiva do quadrado, ou de pé-terra. A vanguarda a pé, posicionada no centro do estreito corredor do Planalto, era liderada por Nuno Álvares Pereira. Nos flancos esquerdo e direito, projetando-se ligeiramente para a frente para cruzar as linhas de tiro, posicionavam-se as alas defensivas, constituídas por arqueiros e besteiros. A retaguarda abrigava a reserva militar e o próprio pavilhão real, e era comandada diretamente pelo rei Dom João I. Em contrapartida, o exército de Castela e seus aliados reuniram uma força avassaladora de aproximadamente 31.000 homens, que incluía 15.000 soldados de infantaria, 6.000 homens de armas, 8.000 besteiros e mais de 2.000 cavaleiros pesados franceses, além de uma artilharia rudimentar composta por 15 bombardas. O comando supremo do exército pertencia teoricamente ao rei Dom João I de Castela, enfraquecido pela febre e transportado em liteira. Entre os líderes castelhanos destacava-se o próprio irmão do condensável português, Pedro Álvares Pereira, que combatia ao lado castelhano como mestre da Ordem do Hospital. O início do confronto foi marcado pela impaciência tática da vanguarda castelhana. Ignorando as condições desfavoráveis e a exaustão das tropas, os cavaleiros pesados franceses iniciaram uma carga frontal impiedosa contra o centro da linha portuguesa, acreditando que a sua armadura pesada romperia facilmente a barreira de peões. Ao avançarem pelo estreito corredor do Planalto, os atacantes receberam uma chuva devastadora e contínua de flechas, disparadas pelos arqueiros ingleses e dardos lançados pelos besteiros portugueses, posicionados nas alas projetadas. O impacto das flechas causou o pânico imediato entre as montarias, que caíram feridas umas sobre as outras, quebrando a coesão da carga francesa. Os cavaleiros sobreviventes que conseguiram alcançar a linha de frente depararam-se com o fosso oculto das covas de lobo e com barreiras intransponíveis dos abatizes. Desmontados à força e mobilizados pelo peso de suas armaduras no terreno acidentado, tornaram-se alvos fáceis para a vanguarda portuguesa liderada por Nuno Álvares Pereira, que combateu corpo a corpo com lanças curtas e machados de armas.
Diante do massacre de sua vanguarda, o corpo principal do exército castelhano avançou de forma desordenada para apoiar o ataque. Contudo, a extrema estreiteza do Planalto, ladeado pelos declives acentuados dos ribeiros, impediu que as massas de infantaria de Castela se espalhassem, forçando-as a espremerem-se num funil humano onde os soldados mal conseguiam empunhar as suas armas ou mover os escudos. Percebendo o colapso iminente da vanguarda e o adensamento caótico no centro, o rei Dom João I de Portugal tomou uma atitude decisiva ao ordenar que a reserva de sua retaguarda avançasse para o combate direto, envolvendo-se pessoalmente na luta para manter a pressão inimiga. O aparecimento das forças frescas da retaguarda portuguesa e o massacre contínuo infligido pelos arqueiros nos flancos quebraram definitivamente a resistência castelhana. O pânico propagou-se rapidamente pelas fileiras de Castela, quando ocorreu a notícia da morte de importantes comandantes, incluindo Pedro Álvares Pereira. A debandada tornou-se geral e desordenada. O rei Dom João I de Castela foi retirado às pressas do campo, em sua liteira, e colocado a cavalo para fugir em direção a Santarém, de onde embarcou de volta a Toledo. O embate principal durou pouco mais de uma hora, deixando o campo coberto por corpos da elite da nobreza castelhana e francesa. As perdas portuguesas situaram-se bem abaixo de 1.000 homens, enquanto o exército castelhano sofreu uma derrota catastrófica, com estimativas de 4 a 5.000 mortos no campo de batalha. E outros 5.000 que pereceram nos dias seguintes durante a fuga, perseguidos pelas populações locais. A vitória portuguesa em Aljubarrota gerou ondas de choque que moldaram a geopolítica global por séculos. No plano imediato, a morte em massa da elite militar de Castela e da França representou uma catástrofe política. O rei de Castela declarou luto oficial de 2 anos, enquanto a derrota abriu uma crise de liderança no reino. Ao mesmo tempo, a morte dos cavaleiros franceses na Península Ibérica desviou recursos e homens que poderiam ter sido redirecionados para a Guerra dos 100 Anos. No plano tático, o sucesso da estratégia de combinar arqueiros e homens de armas desmontados em posições defensivas fortificadas foi decisivo. Essa técnica, aperfeiçoada em solo português com o apoio dos arqueiros ingleses, serviu de modelo militar para a Inglaterra. Décadas depois, os ingleses aplicariam e refinariam essa mesma tática em vitórias esmagadoras contra a cavalaria francesa, como seria usado na célebre Batalha de Agincourt em 1415. Antes de revolucionar a arte da guerra medieval, o desfecho do conflito consolidou o Tratado de Windsor, assinado em 1386, selando a aliança diplomática luso-britânica, que permanece como a mais antiga ainda em vigor no mundo. Foi essa estabilidade política e dinástica interna garantida pela dinastia de Avis que permitiu a Portugal concentrar recursos e financiar as grandes navegações. Esse processo expansionista que culminaria na colonização do Brasil e na abertura de novas rotas comerciais globais, conectando as Américas ao restante do planeta. A Batalha de Aljubarrota demonstra como disciplina, estratégia e organização podem superar números e força bruta. Ela simboliza a coragem de homens que lutaram mesmo em uma enorme desvantagem. Aqueles comandantes não apenas garantiram a sobrevivência de Portugal, mas também ajudaram a construir tudo o que derivou do reino português, a nossa língua, o nosso país e parte da formação histórica do nosso próprio continente. Assim, aquele pequeno campo de batalha que por séculos passou despercebido pela maior parte do mundo, acabou transformando definitivamente a história mundial.